Nós estamos aqui com o Dr. Pedro Parente, vamos conversar um pouco sobre o processo constituinte. Ele estava inicialmente na Secretaria do Tesouro. Isso. E viveu essa realidade e acompanhou todo esse grande impulso. Há muitas considerações a propósito dessa temática, inclusive na área econômico-financeira, né? Se diz que houve muitos impulsos do Constituinte sem os devidos cuidados. Conversamos até com o presidente Fernando Henrique e ele disse, olha, salvo um ou outro parlamentar mais influente, ninguém se preocupava muito com as contas e, em princípio, se acreditava que o Brasil voltaria retomaria o crescimento depois de no quadro de normalidade institucional. Como que você viu todo esse processo, Pedro? Na realidade, ministro, o que é interessante é que esse problema, digamos assim, de não se fazer conta, se deu muito mais fora do capítulo específico sobre as finanças públicas do que no capítulo das finanças públicas. No capítulo das finanças públicas, haviam ali dois constituintes que se articulavam muito bem e eram grandes conhecedores do assunto, que eram os deputados José Serra e o deputado César, o pai do atual presidente da Câmara, César Maia. E naquele momento inclusive consta lá meu nome como enfim, que dei ajudas, colaborei, consultor da Constituinte, que o capítulo das finanças públicas foi feito com um cuidado muito grande. E com alguns dispositivos que foram extremamente importantes e que, no entanto, no meu modo de ver, não sou jurista, você bem sabe disso, por uma interpretação equivocada de alguns dispositivos, acabaram sendo desvirtuados. Vou te dar um exemplo. A emenda parlamentar ela só pode ser aceita se ela indicar a fonte de custeio, que tem que ser por um cancelamento de despesa ou por uma arrecadação que tenha sido identificada, adicional. E um artigo que foi colocado foi de que os parlamentares não poderiam mexer na estimativa da receita, a não ser que seja por erros e omissões. E aí foi, então, a avenida que foi encontrada, tá certo? Para poder exatamente reestimar a receita de uma maneira que aí, de acordo com a visão dos parlamentares, sem fazer nenhum juízo de valor, mas certamente acima daquilo que tinha sido avaliado ou estimado pelo Poder Executivo. Então, isso é apenas um exemplo de que havia, sim, todos os mecanismos ali colocados para assegurar uma disciplina orçamentária e financeira, que, no entanto, por mecanismos da própria, quer dizer, muito bem intencionados, tá certo? Acabaram sendo utilizados por um fim que desvirtuou aquela disciplina que havia sido imaginada pelo trabalho, então, liderado pelos deputados José Serra e César Maia. José Serra e César Maia. Então, eu diria o seguinte, o capítulo das finanças públicas, claro que teve um determinado momento que se acabou entrando aquele artigo da limitação da taxa de juros, sim, que depois acabou caindo, né? E também nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado e depois acabaram se achando interpretações que permitiram que ele pudesse conviver com uma economia que, evidentemente, não tinha nenhum sentido você impor um limite para a taxa de juros. Mas fora isso, que foram acidentes de percurso, é um capítulo que realmente foi muito bem estruturado, porque naquele momento tinha, como eu disse, deputados que eram e que são, evidentemente, profundos conhecedores de finanças públicas e que estavam liderando esse processo. O problema, como eu disse, dos limites está numa Constituição que assegura direitos quase que em caráter absoluto, sem dizer de onde que vêm os recursos para cobrir esses direitos, né? E a gente vive hoje uma crise fiscal muito grave e com um potencial de se agravar ainda mais, exatamente porque hoje tem benefícios e mecanismos assegurados, embora uma grande parte deles
por lei, mas ainda assim com sustentação constitucional. Isso é realmente um desafio. O que o presidente, eu acho que observava, era exatamente essa esfera dos direitos, especialmente dos direitos sociais, né? O direito à saúde, ou à educação e tudo mais, sem uma definição muito clara de quem seria o responsável, né, pelo tipo de atividade e como isso seria custeado. De fato, o capítulo das finanças públicas acho que tem uma boa ordenação, inclusive muito complexo, né? Quer dizer, na feitura, por exemplo, da lei orçamentária, nós temos a LDO, né, que também E tudo isso, como eu disse, foi pensado exatamente para estabelecer uma disciplina, né, que acabou sendo frustrada por esses mecanismos de interpretação de mecanismos que foram ali colocados com melhor das intenções. Mas se você pensar, por exemplo, que você tem o plano plurianual, né, que é muito bem pensado, porque é um plano cuja vigência vai do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Por que isso? Para garantir uma continuidade, não uma continuidade absoluta, mas na mudança de governo, porque é natural que um governo que chegue, ele vai ter que avaliar, vai ter que estudar, vai ter que entender, né, o processo. É claro que nós não estamos falando do mecanismo da reeleição, porque essa nem existia no momento da Constituinte, e a partir de um plano plurianual, cujo objetivo seria ser seguido por disciplina, que as diretrizes orçamentárias apenas explicitaria para o ano seguinte alguns detalhes para que se pudesse implementar o plano plurianual, e depois a lei orçamentária. Quer dizer, embora possa sim parecer que tem uma certa complexidade, no entanto faz tem uma lógica muito completa, né? Ela se encerra de maneira clara, e se você olhar como é a visão de planejamento estratégico do setor privado, é exatamente isso, tá certo? Você parte de um plano de 5 anos e traz esse plano para o orçamento anual, e no caso do governo se entendeu que era importante ter essa lei de diretrizes orçamentárias. Mas no meu modo de ver, um capítulo que ele pode ter essa complexidade, mas foi feito com um grau de seriedade e de expertise dado pelos dois parlamentares que eu mencionei que estavam à frente desse processo. E foram, inclusive, nossos entrevistados. Já tivemos conversas com eles e trouxeram boas avaliações. Outra questão que se coloca, e é conexa com essa, é a questão tributária. O que se diz é que o governo do presidente Sarney passava por vicissitudes e que a União não se representava na Constituinte. Então, se fala que o capítulo tributário muitas vezes se desenvolveu um pouco aliado dessa realidade. Portanto, muitos tributos foram transferidos para os estados. O próprio ICMS, né, é essa fusão de tributos, alguns inclusive que é da esfera da União. Também os municípios foram fortalecidos, né, no que diz respeito à competência tributária, e o que depois levou a União a talvez hipertrofiar as contribuições sociais. O que você poderia falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que, de fato, no momento em que acontecia a Constituinte, havia pouca condição do governo federal influenciar. Mas a pergunta que eu coloco é, mesmo que ele tivesse condições de influenciar, ele teria sido capaz de se contrapor a esse movimento que, no fundo, era também um movimento de abertura, tá certo? De descentralização, de reação a uma centralização que foi introduzida pelos militares? No meu modo de ver, eu acho que não, tá certo? E o grande problema que eu vejo hoje no nosso sistema tributário, sem dúvida nenhuma, é a existência do ICMS, que é um imposto que é tipicamente de um governo central, ou se é uma federação, um imposto federal, tá certo? E um imposto que hoje é distribuído por todos os estados, que no fundo geram 25 sistemas tributários diferentes no nosso país,
E com esse mecanismo extremamente esdrúxulo, que é o CONFAS, onde basta um secretário ser contra, um governador ser contra, para que não se introduzam os aperfeiçoamentos necessários. O sistema tributário, eu vejo realmente que o que saiu da Constituição, e aqui eu não me refiro ao problema da redistribuição de receitas entre os entes federativos, as unidades, porque a outra discussão também é a seguinte, quer dizer, chegou-se à conclusão pela Constituição que município também é um ente federativo. Foi um negócio difícil de você entender como é que você pode ter estados como entes federativos e municípios também. Quer dizer, também é uma coisa um pouco difícil e talvez seja mais uma jabuticaba, né, como se diz. Mas o problema para mim não é nem como se distribuiu a receita, o problema é a própria estrutura do sistema tributário que tem graves problemas. E quando você vai para a discussão da distribuição de receita, o grande problema da Constituição é que ela faz uma distribuição de receita muito detalhada e uma distribuição de encargos que não tem, é pouco detalhada, é confusa, tem superposições e que não tem nenhuma ligação com a distribuição da receita. Então, esse é certamente um problema importante, que era muito mais fácil você falar da distribuição da receita, ainda mais com o governo federal fraco, do que você falar da distribuição de encargos, né? Que ninguém queria ficar, todo mundo empurrava para o outro lado. E aí tem todas essas disputas hoje sobre competências comuns. Por exemplo, a grande discussão da segurança, né? Quer dizer, o problema que a gente vive hoje, né? Quer dizer, segurança, sempre se reconheceu que segurança é um problema estadual. Tá certo? Mas dada a complexidade que as organizações criminosas estão alcançando, é possível você não ter um ataque dessa questão por uma inteligência central, federal, de país? Eu acho impossível. Isso é extremamente difícil. Bom, e o próprio governo federal acaba respondendo aí com... Mas, de novo, sem os meios, né? Porque a competência está nos estados. Quer dizer, você precisaria mudar um pouco mais profundamente a própria, digamos assim, a estrutura normativa do país para poder dar ao governo federal os instrumentos que ele precisaria para poder fazer isso. Além dos recursos, né? Bom, além dos recursos, né? Sem dúvida. É um grande desafio. Bem, depois tivemos passos aí, né, nesse processo, uma ampla reforma constitucional, né? Desestatização, a privatização. Acho que isso foram avanços, acho que você acompanhou também. Acompanhei bastante. Esse processo. E tivemos, depois, acho até uma reforma surpreendente, a questão que permitiu a aprovação da lei de responsabilidade fiscal. Seria bom, talvez, passar um pouco isso em revista. Tá bom. Deixa eu fazer só um comentário, ministro, sobre uma das alterações constitucionais. Você vê de novo como, ao se propor a modificação da norma, tem que se pensar bem nas possíveis interpretações futuras para não ser surpreendido. E aqui eu me refiro especificamente àquele dispositivo que existia a respeito da chamada Empresa Brasileira de Capital Estrangeiro, Empresa Brasileira de Capital Nacional. E o dispositivo dizia que a lei poderá estabelecer benefícios para a empresa brasileira de capital nacional. E o objetivo era exatamente dizer que isso não existe, tá certo? O importante é gerar emprego e renda no nosso país, portanto não tem que fazer nenhuma diferenciação. E a emenda que foi proposta e foi aprovada simplesmente retirava este artigo da Constituição. E qual é a interpretação que posteriormente foi dada, inclusive para estabelecer que a propriedade de terras por estrangeiros, tá certo? Ela ficaria limitada, enfim, tem certas regulações. Foi de que, como não existe nenhuma regulação na Constituição, é perfeitamente possível que a lei estabeleça essa diferenciação. Quando o objetivo foi exatamente oposto, estava eliminada a restrição. Então, ex post, né, a gente diria, bom, melhor teria dito, a lei não poderá estabelecer, manter o artigo de lei não poderá estabelecer diferença, etc. Mas, enfim, só para dar um exemplo de como essas coisas acabam tendo interpretações... E aqui a AGU já deu pareceres... A AGU deu pareceres diferentes, né? Inicialmente... Numa direção de dizer que não pode diferenciar. Interpretando nessa lógica de que não teria que haver diferenciação. E depois um parecer que foi dado exatamente no sentido oposto. O que fala contra um pouco
aquela necessidade que todo o país precisa, né, da segurança jurídica, né? Quer dizer, e empresas que investiram contando com isso, e acabou que esse negócio ficou num limbo aí, né? É mais um Walking Dead que a gente tem por aí, tá certo? Nessa discussão. Agora, o tema da lei de responsabilidade fiscal, ele mostra realmente que quando há uma mobilização da opinião pública, é possível se aprovar medidas que têm grande relevância para o país, embora também mais recentemente com algumas tentativas pelo menos de no mínimo desviar da lei ou burlar a lei. Mas é curioso fazer um pouco de história aqui, porque você vê como a mudança de uma palavra tem um grande efeito, porque antigamente não se falava em responsabilidade fiscal, se falava em austeridade fiscal. E aquilo era muito bem utilizado pela turma que gosta do dispêndio público, para dizer que quando você estava falando em austeridade fiscal, você estava colocando isso em contraposição ao gasto social. Então, a austeridade fiscal, no fundo, era sinônimo de diminuir o gasto social. E quando se muda a palavra de austeridade fiscal para responsabilidade fiscal, o negócio mudou completamente. Ninguém podia ser contra uma responsabilidade fiscal. Isso eu pessoalmente atribuo e, enfim, ajudei na elaboração da lei, mas não fui eu que coordenei esse trabalho foi coordenado pelo ex-ministro Marcos Tavares. Mas realmente, por um trabalho muito bem feito de venda entre aspas, né, de divulgação prévia, adequada da relevância dessa lei, ficou, no meu modo de ver, praticamente impossível que o Congresso pudesse não aprová-la, porque ela recebeu um apoio popular tão expresso que ela acabou sendo aprovada. E aquelas coisas que se vê, às vezes, né, no mundo político, no Congresso Nacional, que mesmo alguns parlamentares, podendo possivelmente ser contra a aprovação da lei, eles não tiveram a menor condição de manifestar-se publicamente contra e de dar o seu voto contra a aprovação da lei. Então, de fato... A ideia de irresponsabilidade fiscal ficava difícil. Ficava muito difícil. Quem é que podia ser contra a responsabilidade fiscal? Ninguém podia. Tanto é assim que depois se falaram em leis do tipo lei da responsabilidade social, não sei o que, umas coisas assim, que no fundo é pegar carona nessa grande sacada, se a gente pode usar uma palavra tão popular assim, tá certo? Que foi modificar este nome e com isso evitar digamos assim, essa armadilha que era a contraposição do nome austeridade fiscal, da expressão austeridade fiscal com um gasto social. Né? Alguma outra consideração sobre essa experiência vivida? Você também esteve na Casa Civil e participou da gestão, especialmente do segundo governo Fernando Henrique Cardoso? Essa dispersão partidária que a gente tem hoje, eu já não sei se seria possível a gente aprovar uma lei como essa, porque as negociações, e aqui nem me refiro a coisas antiéticas, nada desse tipo, eu me refiro a negociações das barganhas políticas normais. No entanto, elas estão muito em cima de questões muito paroquiais e de muito curto prazo, né? Portanto, o que para mim chama a atenção e que eu vejo como uma questão tão inadiável quanto a questão fiscal, lato sensu, é a questão da reforma política. Eu realmente sou pessimista com relação à gestão do país, à governança pública do nosso país, tá certo? Com essa estrutura política que é determinada pela Constituição. Eu gostaria de recordar também aqui um episódio que é importante em termos institucionais no governo Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique, que é aquilo que se popularizou chamar como apagão, e que teve a sua participação comandando aí toda a equipe ministerial e supraministerial tentando enfrentar esse problema. O governo foi muito acusado naquela época
ter negligenciado investimentos, e aí vinha essa discussão sobre se os cortes não estavam sendo abusivos e não estavam levando a esse quadro. Mas eu acompanhei isso também do lado da Advocacia Geral da União. Era realmente um desafio implementar aquelas medidas. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Olha, ministro, tivemos a oportunidade naquela ocasião de trabalharmos juntos, né, como você lembrou aqui agora. Ali, de fato, eu acho que o governo errou nem tanto porque não fez os investimentos no momento adequado, porque só quem vive as restrições financeiras do governo sabe que, no fundo, você está sempre diante de escolhas, e as escolhas não é entre alguma coisa ruim e alguma coisa boa, é uma outra coisa boa e uma coisa menos boa, porque as necessidades, as carências são tão grandes, e dado a escassez de recursos, que você tem que priorizar algumas e deixar outras. Eu acho que ali o erro do governo foi não ter conseguido antecipar adequadamente que aquele problema estava vindo. E fazendo aqui a meia-culpa, como governo, se conversava com a área técnica do Ministério das Minas e Energia e não havia clareza necessária para esclarecer um ponto que parece de pouca relevância, mas não é. Porque a área de energia do governo informava que poderia, por exemplo, eu acho que o número era esse, não tenho certeza, mas havia o risco de um racionamento de 5%. Ora, quando se dizia isso, se entendia o quê? Se houver racionamento, a necessidade de redução do consumo seria da ordem de 5%. Não é isso. O que isso quer dizer é, havia um risco de racionamento de 5%, porém, a demanda de redução de consumo poderia ser uma qualquer entre uma tremenda variação ou inúmeras possibilidades, porque esse é um processo estatístico, né? A existência ou não de chuvas é um processo estatístico. Então, o governo entendia, como eu disse, olha, se houver necessidade de racionamento, vai ser necessário um corte de 5%, portanto, não é uma coisa desastrosa, decisiva. E o governo se atentou para o problema, eu me lembro perfeitamente, quando houve uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, quando aí os técnicos do Minenergia, diante não mais da probabilidade de 5% de racionamento, mas a certeza, portanto, 100% de que haveria racionamento, eles disseram que seria necessário fazer, por exemplo, aqui em São Paulo, cortes compulsórios de energia, que podiam ser de 4, 6, 8 horas por dia. Aí sim, de um apagão determinado pelo governo, corte compulsório de energia. Imagina o problema que isso seria para o país, né? Isso seria um problema gravíssimo. E foi aí que eu acho que o governo reagiu adequadamente, foi ao estabelecer um mecanismo de gestão que tinha digamos assim, todas as características necessárias para uma rápida e ágil e completa resposta ao problema por parte do governo. Sabendo que o processo decisório no governo, e cada vez piora mais, é um processo extremamente lento e burocrático. Mas naquela ocasião o que o governo fez foi criar uma Câmara de Gestão da Crise de Energia, portanto não era uma decisão isolada do coordenador da Câmara, que fui eu, mas era uma decisão colegiada, mas tinha um detalhe importante. Naquele colegiado tinha representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do BNDES, Minas e Energia, da Agência Reguladora, enfim, do Operador Nacional do Sistema. Todos os órgãos envolvidos estavam ali. E qual foi, digamos assim, a grande decisão ali? Foi dizer, a decisão da Câmara de Gestão da Crise de Energia é soberana. Porque a minha preocupação, e isso eu expressei ao presidente Fernando Henrique, era que a gente tomasse uma decisão e depois tinha que ir para a Receita Federal, para o Tesouro Nacional, para a Secretaria de Orçamento e Finanças, para reabrir negociações. A gente sabe como é que funciona isso, né? A decisão do presidente da República é um passo, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Porque depois de tomada uma decisão, você tem que percorrer todos os órgãos de governo que têm suas agendas próprias para poder fazer prevalecer aquele processo de validação. E na Câmara de Gestão da Crise de Energia não tinha isso, porque o Ministério da Fazenda estava na mesa. O que o presidente tomada a decisão ali, ela vale como uma medida provisória, né? E você vai se lembrar muito desses detalhes. E a partir desse momento em que a gente pôde fazer uma gestão com autonomia e responsabilidade,
se pôde então endereçar não com apagões obrigatórios, com cortes compulsórios de energia, mas sim com um programa de ajustes voluntários de energia com penalizações via preço. Penalizações e prêmios, porque uma coisa muito interessante que foi feita também para os consumidores de baixa renda foi dizer que para cada real que eles economizassem, o governo daria um desconto de R$2 na sua conta. Então, veja bem, um consumidor de baixa renda que economizasse 1/3 da sua conta, ele acabaria não pagando nada, como de fato aconteceu com muitos, porque ele economizaria 1/3 e o governo daria de desconto 2/3, então 3/3, totalidade da conta. E também uma preocupação muito grande com a comunicação. Naquele momento, reconhecendo que o governo errou em não perceber a gravidade da crise, o que se estabeleceu é que nós teríamos absoluta disponibilidade para comunicação sobre esse assunto para quem quer que fosse necessário. Eu me lembro que a gente começava as entrevistas coletivas com hora de começar, mas não tinha hora para terminar. E isso então gerou um quadro de confiança. Se estabeleceu também metas por famílias, e se num primeiro momento as famílias seguiam as suas metas com uma preocupação muito grande de que de fato existisse um apagão, né, porque de repente todo mundo realizou que a tomada de energia não era uma coisa que tinha suprimento infinito, né, porque todo mundo hoje imagina que ligou lá, sai, né, mas ninguém sabe que aquilo ali tem um limite, né. Mas se no primeiro momento foi o terror com aquela possibilidade, num segundo momento, ministro, não tem a menor dúvida que o que realmente manteve o apoio ao programa e digamos assim, a adesão às metas de redução foi a visão de cada família que estava dando uma contribuição direta para resolver um problema nacional, que é muito difícil hoje, né? Você conseguir resolver um problema nacional e que as famílias diretamente possam dar uma contribuição para a solução desse problema. Então foi uma experiência muito complexa, mas muito gratificante, né? Que eu me lembro, curiosamente, que no final os políticos nos procuravam para dizer: não acaba, deixa o racionamento aí, não acaba com isso, porque estava muito bom, porque ninguém estava pagando a baixa renda, não estava pagando a conta de luz, mas disse, olha, não funciona assim, né? Pela mesma razão que a gente determinou o início do racionamento, tem que determinar o fim. Nós entrevistamos aqui o Dr. Pedro Parente, que trouxe essa visão sobre o processo constituinte, o assistiu e com ele cooperou da Secretaria do Tesouro, depois teve outras funções no governo, inclusive na Casa Civil, e acompanhou também o processo de reforma constitucional realizado no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro.